Evangelho segundo João, capítulo 3, a partir do verso 14, que diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Os irmãos podem tomar o seu assento. Em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos, a Bíblia vai nos relatar no livro de Números, no seu capítulo por número 21, que enquanto Israel estava caminhando rumo à terra prometida, eles vão chegar na planície ou no deserto do Sinai, dentro de um período, em algum momento, dentro do período dos 40 anos que eles estão rodeando, voltas e voltas eles dão no deserto, chega um certo a alma do povo se angustia, diz a Bíblia. O povo se cansa, o povo se fadiga, o povo fica impaciente e clama contra Deus e contra Moisés. E dizem: o Senhor nos trouxe a este deserto para morrer. Não é a primeira vez que Israel se revolta, é uma das repetidas vezes, mas desta vez Israel está simplesmente cansado de tantas voltas e vai dizer: não aguentamos mais, o Senhor nos trouxe aqui para morrer, não há pão, não há água aqui. E eles soltam uma frase que me espanta, eles dizem: só tem este pão vil, estamos fastos dele, estamos já cansados deste pão simples, deste pão desprezível. Eles estão falando do maná, o maná que todo dia caía na porta da casa deles, o maná que o Senhor havia provido para que eles não dependessem da terra ou de alguma terceira fonte ou de uma segunda fonte de alimento, para que eles não dependessem do clima do deserto para se alimentar. O pão caía na porta, mas de tanto comerem, de tanto terem, todo dia, eles normalizaram, se cansaram, se fartaram, a ponto de chamarem aquele maná, o pão, a providência de Deus, de vil, desprezível, simples. A ira do Senhor se acende. O Senhor não se agrada desta postura e envia no meio do povo serpentes venenosas. O texto chama de serpentes ardentes, isso por conta da sua coloração e por conta do seu veneno tóxico. Essas serpentes começam a morder, a acometer o povo. Começa sendo acometido pelas serpentes a morrer. Um grande número de pessoas morreu naquele período. A murmuração do povo gera um castigo, uma consequência, e as serpentes começam a acometer uma grande quantidade de pessoas naquele tempo. Muitos morrem. Certo grupo que ainda não tinha sido acometido
com medo, chegam diante de Moisés e dizem: pecamos, erramos contra o Senhor, estamos arrependidos do nosso pecado. Ore ao Senhor para que Ele tire as serpentes do nosso meio. Nós não queremos morrer. Então peça, interceda por nós. Fale para que o Senhor retire as serpentes do nosso meio. Esta é a oração do povo. Moisés vai orar ao Senhor. Moisés vai interceder pelo povo ao Senhor. E Deus vai dar um direcionamento a Moisés. E Deus vai olhar para Moisés e vai dizer: Moisés, faça uma serpente de metal, ponha ela sobre uma haste, pendure-a ao olhar de todos em algum lugar do acampamento. E há de ser que todo o mordido, todo acometido, que olhar para a serpente na haste, será livre, será salvo, será curado. Diz o texto que Moisés faz a serpente de metal, pendura sobre a haste, pega a haste e põe num lugar. E a Bíblia diz que quando uma das serpentes picavam, acometiam, mordia alguém, esta pessoa olhava para a haste e automaticamente o veneno perdia o efeito. A pessoa era livre, curada da ferida, não morria. Esta é a história que Jesus usa nesse texto que lemos. Jesus está conversando com Nicodemos por volta da noite. Nicodemos está interessado em saber de onde vem a autoridade de Jesus. Porque ele diz: olha, nós sabemos que tu é mestre vindo de Deus. Ninguém faz os sinais que tu faz se o Senhor não for com ele. Na verdade, não há um reconhecimento messiânico aqui. Nicodemos não reconhece Cristo como Messias. Nicodemos apenas entende que Jesus é um rabino diferente. É um mestre que tem dons. E ele quer saber de onde vem a tua autoridade. Aí Jesus olha para ele e fala: rapaz, deixa eu te contar um negócio. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Isso dá um nó na mente de Nicodemos. Nicodemos está meio confuso. Pera aí, como é que vai acontecer esse negócio? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe e falar assim: não, rapaz, não, tu não está entendendo. Aquele que é nascido da carne é carne. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E não se espante se eu te disser que tu tem que nascer de novo. Deixa eu te contar os negócios. Jesus está quase que brincando com a mente de Nicodemos. Ele vai dizer: olha, deixa eu te dizer um negócio. O vento sopra para onde quer, tu só ouve a voz. Ninguém sabe de onde ele vem, ninguém sabe para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos está: mas meu Senhor, como que pode isso? Estou entendendo nada. Aí Jesus olha na cara e diz assim: rapaz, tu é mestre em Israel e não entende esse negócio? Então se eu aprofundar mais um pouco, eu estou falando de coisas terrenas e tu não está entendendo, como que eu vou explicar coisas celestiais para você? Mas deixa eu te contar uma coisa: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu começo aqui já garantindo e te adiantando que o maior livramento que recebemos não é o da bala perdida. O maior livramento que recebemos não é do acidente de carro, muito menos da complicação da saúde. Não, o maior livramento que recebemos está aqui: todo aquele que nele
crê não perece, mas tem a vida eterna. Eu só estou aqui hoje, aleluia, porque eu recebi o maior livramento da história, quando o Filho do Homem subiu no madeiro, morreu por mim, eu ganhei direito à vida. Eu estava condenado ao inferno, eu estava condenado à morte, o pecado estava me conduzindo à morte eterna, mas pela morte do Filho de Deus, eu ganhei direito à vida eterna. É interessante que, para explicar o plano de salvação para Nicodemos, Jesus usa Números 21, essa história que eu te contei. Porque, na verdade, olha o que ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Isso aqui já é totalmente contra o pensamento judaico acerca da vinda do Messias. Porque ele está dizendo aqui que a vinda dele para a terra faz parte ou passa pela necessidade dele ser levantado. Jesus está falando aqui da sua morte, e morte de cruz. Jesus está falando aqui que a sua missão é morrer. Ele disse aos discípulos certa vez: gente, se a semente não cair na terra e não morrer, ela não germina. Assim acontece com o Filho do Homem. Não adianta nada eu só vir à terra e restabelecer, e fazer sinais, pregar sermões e não morrer. A minha missão é morrer, literalmente essa. E a visão judaica não é essa de morrer, de se entregar à morte, não. A visão judaica acerca do Messias é um líder político, um revolucionário, alguém que vai se rebelar contra Roma, tirar o povo do domínio do opressor. Essa é a visão de um líder político, alguém que vai liderar um grupo de revolucionários. E Jesus não veio para fazer guerra, não. Jesus veio para exterminar o pecado, porque esse era o principal problema do povo. E Jesus está contando isso para Nicodemos. Jesus está anunciando isso para Nicodemos. Está dizendo: olha, como a serpente teve que ser levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Perceba que ele vai pegar a história da serpente e vai comparar com a sua missão. Agora, eu adianto: a serpente não é maior do que a missão de Cristo. Não é Cristo que está entrando no padrão da serpente. Não é Cristo que está sendo levantado assim como a serpente foi. Não. É a serpente que é um símbolo de Cristo. Hebreus vai dizer que as coisas que vemos no Antigo Testamento são figura, sombra, um exemplo simples do que temos na nova aliança. Então não é a serpente que é maior que Cristo. Eu já adianto, porque eu quero me aprofundar em algo muito simples aqui, mas eu preciso entender que não é, por mais que a serpente tenha vindo primeiro, por mais que a serpente tenha aparecido na Bíblia primeiro, não é ela que determina a vida de Jesus, não. É a vida de Jesus que determina o uso desta serpente, porque senão eu digo que a serpente em si determina, em si cura, em si salva, em si mostra o padrão. Não, ela só tem efeito porque ela aponta para Cristo. Ela só tem importância porque ela é um símbolo de Cristo. Então eu posso dizer aqui que ela sim representa a obra de Cristo na nossa vida. E olha como Jesus está dizendo, eu só estou introduzindo para que eu possa aplicar. Jesus está dizendo: olha, Nicodemos, assim como Moisés fez lá atrás, é necessário que aconteça agora. Agora, o que aconteceu lá atrás também está acontecendo agora. A situação lá de trás é a mesma situação de agora. E por isso que assim como Moisés teve que tomar tal atitude, o Filho do Homem viverá tal atitude também. Assim como a serpente foi levantada lá atrás, foi necessário que ela fosse levantada lá atrás, agora também é necessário. E William, o que aconteceu
aconteceu lá atrás? Vamos começar. A primeira coisa que aconteceu foi o povo se levantar contra Deus. Não, nós não aceitamos mais. Não queremos mais esse caminho, não entendemos. A gente veio aqui para morrer. Não viu esse pão desprezível. O povo murmura, o povo questiona, o povo peca contra o Senhor. O povo clama contra o Senhor. E diz o texto que por conta disso, Deus envia serpentes venenosas. A primeira coisa que eu preciso entender aqui é a ação do povo. E a ação do povo é pecar. A ação do povo é ir contra o Senhor. Se voltar contra o Senhor. Este é o diagnóstico espiritual de Israel. Eles estão em pecado. E por conta desse pecado, Deus permite serpentes acometerem o povo. As serpentes começam a se proliferar no meio do povo e a cometê-los. E a serpente é a consequência, diga comigo, consequência. Por conta do pecado, Deus permite que as consequências comecem a predominar no meio do povo, andar no meio do povo, a se mover no meio do povo e a cometê-los. E quando eles são acometidos, o veneno os mata. Agora, o pecado gerou as serpentes. As serpentes geraram morte. E muitos morreram. Deus é ruim? Deus é mau? Deus é injusto? Não. Deus é justo. Deus permite que as consequências cheguem. Agora, diante da ameaça da morte, muitos chegam para Moisés e dizem: Moisés, nós pecamos contra o Senhor. Arrependimento. Posição de não quero mais fazer isso. Não deveria ter agido desta forma. E qual é o clamor deles? Ore ao Senhor. Aleluia. Para que Ele retire o que eles querem? Que as serpentes sejam tiradas. Fale para o Senhor tirar as serpentes do nosso meio. E Moisés vai orar: Senhor, o povo pediu para que o Senhor retire as serpentes, a consequência do pecado deles. E, Senhor, eles estão pedindo que o Senhor retire a consequência das ações deles do meio do povo. Eles não querem morrer e eles estão pedindo para que o Senhor tire as serpentes. Aí Deus olha e diz: não posso tirar as serpentes. Mas faz o seguinte: constrói uma de metal, coloca numa haste, levanta no meio do povo. Quando a serpente morder um, ele vai olhar para a serpente e vai ser curado. Mas a serpente eu não posso tirar. E por que Deus não pode tirar a serpente, presbítero Gilson? Porque ela é consequência do pecado. E a consequência do pecado Deus não tira, porque isso iria contra seu próprio caráter. Não, as consequências Deus não tira. Não, mas estamos no tempo da graça. Não, mas estamos no tempo da misericórdia. Mesmo assim, as consequências permanecem. Porque Naum capítulo 1, verso 2 vai dizer: o Senhor é tardio em se irar. Misericórdia, o amor. Mas Ele é poderoso, Ele é grande em poder. E ao culpado não chama de inocente. Acerca dos meus pecados, Deus não tira as consequências. Quando eu falo acerca do plano, acham que por amar a humanidade, Deus tirou a consequência do pecado do mundo. Não, irmão. Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a... O salário do pecado é a morte. Alguns acham que por amar a humanidade,
Deus retirou a consequência do pecado, perdoou todos os pecados, não aplicou nenhuma sentença. Quem disse? Deus não tirou as consequências do pecado, Ele tirou o pecado de nós. Agora, irmão, pensa comigo aqui. Em cima dessa bancada tem um copo, certo? Esse copo é o pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele tirou o pecado, mas tem que colocar em algum lugar. Faz sentido ou não faz? Ele tirou dali, mas ele ainda tem que aplicar isso aqui em algum lugar. E em quem Deus aplicou a consequência do pecado? Em Cristo. Porque como que Cristo perdoou o meu pecado? Morrendo. Mas eu pensei que a consequência do pecado não seria aplicada. Claro que foi, irmão. Em Cristo. Deus prova o seu amor por nós. Como? Cristo morreu por nós em nossas ofensas. A prova do amor de Deus é que a morte que estava sobre mim foi arrancada de sobre mim e aplicada em Cristo. Cristo carrega o meu castigo, Cristo carrega a minha sentença, Cristo carrega a minha culpa. Ele não perdoa o pecado tirando a consequência, não. Ele perdoa o pecado aplicando a consequência em Cristo, porque a serpente ele não pode tirar do meio, porque ele é justo, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por que Deus não tira a serpente? Como eu disse, para acontecer no Novo Testamento o que Moisés fez no Antigo, tinha que ter o mesmo padrão. E nós estávamos afundados em nosso pecado, ameaçados no meio do pecado. Mas só que no clamor, tire a serpente. Deus não tira a serpente, irmão. Deus não tira a consequência. Mas ele pega um símbolo, põe numa haste e diz: quando for mordido, olhe para ela. Isso é o quê? Graça. A graça que abre uma oportunidade. Olha o que Moisés vai ter que fazer então. Ele vai pegar uma serpente. A serpente é a consequência. Então ele vai pegar o mesmo símbolo, aleluia, e vai pôr sobre uma haste. E essa haste é pendurada para que todos vejam. Quando a serpente acometia alguém, ele olhava para a haste. Por que ele olha para a haste? Porque foi acometido. Se não fosse acometido, não olhava para a haste. Esta haste com a serpente representa o Cristo, que também foi levantado. Entendi, porque ele não tira a serpente, porque só olha para a haste quem foi acometido. E quando eu sou acometido, eu lembro que sozinho eu não posso me curar. Quando eu sou acometido, eu lembro que sozinho eu não posso me restaurar. Quando eu sou acometido, eu lembro que em mim não há salvação. Aí eu olho para aquele que foi pendurado, aleluia, porque a salvação que não há em mim tem nele, o livramento que não tem em mim tem nele, a cura que não há em mim há nele. Que estamos aqui, porque aqui não tem ninguém perfeito, aqui não tem ninguém santo, nós aqui estamos sendo santificados por aquele que foi pendurado no madeiro. Só nele há salvação, só há um nome em que podemos ser salvos, só há um que pode nos salvar, aquele que foi pendurado no madeiro. Quando eu sou acometido, quando eu vejo que ação, eu olho para ele. Aleluia. Quando eu olho para mim, eu percebo, irmão, não há em mim forma de me salvar. Olha para a sua história. Olha os lugares que você procurou. Olha as formas que você tentou encontrar para se salvar. Não. Só em Cristo há salvação. Estamos aqui porque aquele que foi pendurado no madeiro abriu os braços
prova. Aleluia. Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Já éramos para estar mortos por causa da consequência dos nossos pecados, mas enquanto cremos em Cristo, nenhuma condenação há, nenhuma condenação há para aqueles. Quando eu sou acometido, porque a consequência está em mim ainda, irmão. A natureza está aqui ainda. Olha o que Paulo vai resumir acerca da natureza pecaminosa de Adão em nós. Quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. Porque o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu evito ao máximo, quando eu vejo, já estou cometendo. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? É interessante porque Paulo está usando uma expressão romana aqui acerca de uma sentença. Quando alguém cometia um assassinato, um homicídio, a condenação, a sentença, a pena deste homem era ser amarrado no corpo que ele matou. Irmão, você sabe, um corpo morto entra em decomposição, e a decomposição é contagiosa. Então a pessoa era amarrada, membros com o corpo que ela matou, mas só que a proximidade com este corpo começava a corromper o corpo vivo. É isso ou não é que acontece com a gente? A gente já não matou o velho homem? O velho homem está morto, certo? Mas tem um perigo permanecer perto dele. Andar por onde o velho homem andava é perigoso. Falar o que o velho homem falava é perigoso. Andar com quem andava é perigoso. Porque está muito perto ainda. Aí o que acontece, William? O corpo morto começa a matar o corpo vivo. Aí o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo cometendo. Mas tem um clamor aqui, porque em mim não tem como me livrar. Mas ele vai dizer: miserável homem que eu sou, eu reconheço, mas quem me livrará do corpo desta morte? Aí veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele dizendo: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Ô irmão, eu vim dizer que para aqueles nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós não andamos como andávamos, não falamos o que falávamos, não nos comportamos como nos comportávamos, é novidade de vida. Em nós não há salvação, a natureza pecaminosa ainda está em nós. Mas quando olhamos para Cristo. Agora, olha que interessante. Porque Moisés vai pegar uma serpente, que é o símbolo da morte. É o símbolo do pecado ali. O que está matando todo mundo ali é a serpente. Aí ele pega justamente o símbolo da serpente. Quem olha para a serpente lembra da morte. Quem olha a serpente lembra da morte. Mas ele pendura a serpente na haste. E levanta. Como eu disse, é um símbolo de Cristo. Era um lugar visível para que todos vissem, assim como Jesus também foi crucificado, em um ambiente em que todos da cidade de Jerusalém o contemplavam. Porque essa salvação é para todos. Todos aqueles que sendo acometidos, se olharem para ele, serão salvos. Todos. A salvação é para todos. Diga comigo, a salvação é para todos. Mas eu pergunto, todos serão salvos? Espera aí, irmão. E agora? Jesus tem o poder de salvar a todos, sim ou não? Sim. O sangue de Jesus tem o poder de purificar todo o pecado, sim ou não? Sim. Por que nem todos serão salvos? Porque tem uma regra aqui. Deus olha para Moisés e fala assim: você vai pegar a serpente, vai pendurar na haste, vai colocar num lugar visível para todos.
todos podem ver, todos têm acesso, mas só é curado quem, sendo acometido, olhar. Porque aquele que for acometido e tentar resolver do próprio jeito, morre. Aquele que, sendo acometido, não reconhecer que precisa de salvação, morre. Porque sim, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Sim, Jesus morreu para salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos por ele. Algum absurdo aqui? Jesus tem o poder de salvar a todos, mas olha o que Jesus completa para Nicodemos. Por quê? Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está. Já está. Irmão, Deus não lança ninguém no inferno. No inferno, condenado ao inferno eu já estou, desde o dia que eu nasci. Por causa do pecado de um homem, a morte entrou no mundo. Isso não é morte física só, não, é morte espiritual. O que Cristo fez é me tirar do caminho do inferno. É estender a mão dizendo, esse caminho não é para você. Agora, se tu quiser ir, é contigo. Quem não crê em Jesus já está condenado. Quem não olhasse para a serpente já estava sendo mordido. O veneno já estava nele. Então foi Deus? Não, foi você que não quis olhar. Ele pega uma serpente, põe na haste. A serpente é um símbolo de morte. A haste, para suportar a serpente, era uma haste vertical e uma horizontal, o que nós chamamos de cruz. A cruz também era um símbolo de morte. Deuteronômio vai dizer que maldito era o homem que morresse pendurado no madeiro. Gálatas vai dizer que Jesus se fez maldição para transformar-nos em bênção. A cruz era uma sentença romana. Servia de exemplo para aqueles que queriam se voltar contra Roma, não tomarem tal atitude. Então, tanto para o judeu, tanto para o romano, a cruz era símbolo de morte. Aí Jesus vai, pega o meu pecado, carrega sobre si, se pendura no madeiro. Ele pega a morte e coloca no símbolo da condenação. Ele pega a minha condenação e condena. Ir para a cruz é ser condenado. Quando ele é pregado na cruz, ele é um sobre a condenação, mas sobre a cruz não estava só Jesus, sobre a cruz estava meu pecado, sobre a cruz estava a minha condenação. É a mesma coisa que Moisés está fazendo. Ele está pegando a serpente que mata todos e está pendurando sobre a haste. Ele está condenando o que me condenava. É por isso que Paulo olha com toda alegria e diz: e aí, morte, onde está a tua vitória? E inferno, cadê teu aguilhão? Aí ele solta a frase que me alegra: tragada foi a morte pela vitória. O que é isso? Aquela que tragava a todos também foi tragada. Aleluia! Porque o homem pode ser muito forte, mas diante da morte ele perde a força. Mas quando a morte tentou matar o meu Jesus, quando ela tentou tocar no meu Jesus, ele já tinha entregado o Espírito. Ele mesmo disse: ninguém me mata, eu entrego a minha vida. Tragada foi a morte pela vitória. Oh Jesus! Quando Moisés pega a serpente e coloca na haste, ele está condenando o que condenava todo mundo. Quando Jesus se pendura na cruz, ele está matando o que matava todo mundo. Porque nem a morte teve o poder de pará-lo. Nem a morte teve o poder de segurá-lo. Porque hoje eu vou entrar no que já foi dito. Porque na sexta-feira ele estava morto. No sábado ele estava morto. Mas no terceiro dia de madrugada, acontece que uma luz vem sobre o seu sepulcro. A pedra é removida. E Maria Madalena pergunta: cadê ele? E alguém diz: não procure entre os mortos aquele que vive. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou.
Em Cristo, a morte é vencida. Em Cristo eu ganho direito, oh glória a Jesus. Em Cristo a serpente que acometia a todos perde a força, porque quando olhamos para o Cristo pendurado no madeiro, nós lembramos que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia. Moisés pega a serpente, pendura na haste. Todo aquele que, sendo acometido, olhasse para a serpente, vivia, era salvo, era livre da condenação da morte. Irmão, Deus tirou a serpente? Sim ou não? Deus tirou a serpente? Deus tirou o veneno da serpente? Deus impediu que a serpente acometesse alguém? Então, o que acontecia para a pessoa ser salva? O que está acontecendo aqui? Ela não é salva da serpente, ela não é salva da mordida, ela não é salva nem do veneno. Acontece tudo isso, mas quando ela olha, uma coisa acontece. Eu te adianto e a gente termina. O que mata não é a serpente, o que mata não é a mordida, o que mata nem é o veneno, o que mata é o efeito do veneno. Aqui está a raiva do diabo. É que por mais que o veneno corra, efeito. Porque Cristo não nos libertou da serpente. Cristo não nos libertou das mordidas. Porque de vez em quando dói, né, irmão? Servir a Cristo dói. Permanecer fiel dói. Às vezes os venenos vêm, mas só que quando o diabo já está contando as horas para ver se tu vai morrer, tu está de olho na cruz, tu está de olho em Cristo, e ele está contando as horas, perguntando, ué, vai morrer não? O veneno já está lá, já foi mordido, já está doendo, por que não morre? É por mais que o veneno corra pelas minhas veias, aleluia, ele não contamina o sangue do cordeiro que está correndo aqui, eita, por mais que ele lance o veneno dele, mais forte é o sangue que corre nas minhas veias. A raiva do diabo é que o veneno não faz mais efeito. O veneno não faz mais efeito. Alamaia caia sondarabarachoria. É por isso que permanecemos de pé até hoje. Porque quando o veneno do diabo entra de encontro ao sangue de Jesus. Porque não, você está achando que na minha veia corre o meu sangue? Que nada, irmão. Eu faço parte da Santa Ceia, irmão. Eu ingiro o sangue de Jesus. Quando o diabo vem para tentar me morder, eu falo, pode vir, irmão. Na minha veia corre sangue do Cordeiro. E enquanto o sangue do Cordeiro estiver correndo aqui dentro, o veneno do diabo perde o efeito. O veneno... levanta a tua mão que eu vou profetizar. Enquanto o sangue do Cordeiro estiver sobre ti, nenhum mal te sucederá, nem praga chegará à tua tenda, a condenação cai por terra. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Varaia ceia. Oh Jesus, eu sinto tua graça aqui. Eita, se não fosse o sangue dele eu já estava morto. Se não fosse o sangue dele eu estava condenado. Se não fosse o sangue dele eu estava contaminado. Mas pelo sangue de Jesus nós fomos purificados. Quem olhasse era curado. Quem olhasse era liberto. Quem olhasse era livre. E ele vai dizer que a missão dele, o propósito dele é: o Filho do Homem tem que ser levantado para que todo aquele que nele crê não pereça. Isso é o propósito. Eu gosto muito da palavra para na Bíblia, porque ela vai revelar sempre propósito ou destino. Ou é para algum lugar, destino, ou é para alguma coisa, propósito. Então, por que o Filho do Homem tem que ser levantado? Qual é o propósito? Para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. Esse é o propósito da vinda de Jesus. O propósito da vinda de Jesus é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, por que Jesus veio? Por que Jesus? Ele responde no verso seguinte: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho com o mesmo propósito que ele já disse, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu só estou aqui, irmão, não pelas minhas ações. Perceba que para que o povo chegasse a essa oportunidade de salvação, eles precisaram de Moisés. Moisés teve que interceder. Eles não tinham acesso direto a Deus. Eles não tinham acesso direto ao Senhor, por conta do seu pecado, assim como nós. Mas nós olhamos agora uma ação divina tão poderosa, irmão. E não é à toa que esse versículo é o texto áureo da Bíblia. É o que resume toda a Bíblia. William, por que nós estamos aqui? Por que Jesus veio? Por que não perecemos? Por que temos direito à vida eterna? Porque Deus amou o mundo. Explicação. Não merecíamos, irmão. Não tínhamos direito. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos! Perdemos a nossa posição diante de Deus. Fomos destituídos. Mas quando Deus olhou para nós, Ele não olhou com um olhar simplesmente de vingança, ira ou justiça. Ele olhou com um olhar de amor. E esse amor é de uma tal maneira. Oh, aleluia. Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu o que ele tinha de mais precioso para você estar aqui hoje. E eu não sei por que essa mensagem tem sumido dos nossos altares, porque esse é o motivo para estarmos aqui. Essa vigília só acontece por esse motivo. Só podemos profetizar rompimento por causa desse motivo, qual? Deus amou o mundo de uma tal maneira. É pelo amor de Deus que e porque Ele morreu, para que todo aquele que nele crê. Mas só que nós defendemos algo muito maior do que só crer, irmão. Nós defendemos o continuar crendo. E na verdade, o original desse texto traz essa ideia. O verbo crer aqui está no particípio presente, ou seja, uma ação contínua enquanto se fala, enquanto se registra. Essa ação está em pleno exercício. Então não é só porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, não. É para que ele continua crendo, continua crendo, continua crendo. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer: irmãos, nós que estamos cercados dessa tão grande nuvem de testemunha. Qual testemunho? Esses aí que nós vimos no capítulo 11, que não permaneceram em fé, prevaleceram, não alcançaram a promessa, que não fossem aperfeiçoados sem nós. Eles prevaleceram. E nós, que estamos cercados por essa grande nuvem de testemunha, continuemos olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ele está dizendo: irmão, independente do que aconteça, continue olhando para Jesus. Eu vim liberar esta palavra sobre ti. Deus já te amou, enviou o seu Filho, ele já foi pendurado naquele madeiro, ele suportou as dores do Calvário por ti, e agora você só tem uma missão nessa terra. Qual? Continue crendo, continue olhando para Jesus, continue sendo fiel, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas William, a dor está muito grande, a mordida foi muito forte. Irmão, em Cristo nós já fomos libertos. Continue crendo.
Essa é a responsabilidade que recebemos. Ele continuou por nós, irmão. Quando aquela cruz pesou, ele continuou. Ele até olhou para o Pai e disse: aparta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Eu continuo. Ele foi abandonado pelos discípulos, porque todos se escandalizaram e fugiram, mas por amar você, ele continuou. Aleluia, ele foi traído por quem ele chamava de amigo, pelo discípulo a qual ele passou 3 anos e meio ensinando, mas por amar você, ele continuou. Ele teve hematidrose, suou sangue, a pressão que os vasos sanguíneos dos poros não aguentaram a pressão, e com o suor misturou-se o seu sangue, mas mesmo com toda essa pressão, ele continuou por você. Ele foi caluniado no sinédrio, levantaram falsas acusações contra ele, mas por amar você, ele continuou. Ele foi escarnecido, injuriado, ele foi açoitado pelos romanos, foi cuspido, foi feito de piada, mas por amar você, ele continuou. A cruz era pesada, ele rompeu no meio do caminho, ele quase não aguentou o peso, precisou de Simão para o ajudar, mas por amar você, ele continuou. Os pregos estavam nos pés e nas mãos dele, uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, suas costas dilaceradas de tanto a ser açoitado, mas ele olhou para o Pai e disse: perdoa eles não sabem o que fazem. Por amar você, ele continuou. Então, pelo amor de Deus, pelo sangue de Jesus, pela graça que uma vez foi dada, não pare de crer, não pare de crer, continue pelo amor de Deus. Continuou por você. Mas o ilha dói, rompa isso em nome de Jesus. Ele teve as veias dele rompidas, a carne dele rompida por você. Rompa essa dificuldade por ele. Rompa essa situação difícil por ele. Ele se pendurou no madeiro para trazer vida. E vida com abundância. Por mais que doa. Todo aquele que nele crê. Isso aqui é o Evangelho, irmão. Isso aqui é o Evangelho. E Jesus disse em Marcos 16:15 coisas que eu achei muito interessante. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas. O que é a boa nova? Jesus veio para nos libertar do pecado. Simples. Pregar o Evangelho é isso. E ele disse para nós pregarmos. E ele vai usar a mesma regra que Jesus usou em João 3,16. Qual? Ele disse: todo aquele que crê, sendo batizado, manifestando seu arrependimento, será salvo. Quem não crê, condenado. É a mesma regra. E tipo, todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, para toda criatura, aquele que crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. É a mesma regra. Aí ele vai dizer no verso 17: e esses sinais seguirão os que crê no quê? No Evangelho. Quem crê no Evangelho, sinais seguirão. O primeiro sinal que ele diz é: no meu nome expulsarão demônios. O segundo sinal, verso 17, o segundo sinal, falarão novas línguas. O terceiro sinal, pegarão em serpentes. O quarto, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Mas eu parei nesse aqui. Um dos sinais para aquele que crê no Evangelho é pegar nas serpentes. Acredito que seja literal, mas deixa eu figurar essa expressão aqui. Por quê? Isso faz parte do Evangelho. Agora eu preciso entender, quem foi o primeiro a pregar o Evangelho na terra? O próprio Deus. O próprio Deus foi o primeiro a pregar o Evangelho na terra. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 15, a partir do pecado de Adão, Deus desce e não pergunta por que Adão fez. Ele pergunta onde Adão estava. E diz: onde você está? Adão diz: olha, eu estava nu, me escondi do Senhor quando ouvi tua voz. Ele disse: quem te disse que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto que eu disse que não era para comer? Ele diz: olha, foi a mulher que tu me deste.
ele chega para a mulher e fala assim, por que tu deu ao teu marido se eu disse que não era para dar? O que aconteceu? Ele fala assim, foi a serpente, me enganou. Aí ele vai começar a aplicar a consequência do pecado, porque essa ele não tira. E a consequência do pecado é essa, ele olha para Adão e Adão vai ter que trabalhar. Ele olha para a mulher e a mulher vai ter desejo e dores de parto. Mas ele olha para a serpente e conta um negócio muito legal para a serpente. O quê? O evangelho. Porque o primeiro que tinha que ouvir acerca do evangelho era o próprio diabo. Ele olha para a serpente que enganou, não Éden, porque a serpente é um problema, né, irmão? Ele olha para a serpente que enganou Adão e Eva no Éden e diz assim, olha, eu vou falar um negócio para você, a partir de hoje tu vai rastejar pelo chão, vai comer o pó da terra, e eu vou pôr inimizade entre ti e a semente da mulher. Mas tem uma notícia para ti, da mulher vai nascer aleluia, e tu até vai ferir o calcanhar dele, vai ferir o calcanhar, ele vai ser acometido, mas tem uma notícia para te dar, depois que tu ferir o calcanhar dele, ele vai pisar na tua cabeça, ele vai esmagar a tua cabeça, ai, tu até vai ferir, vai achar que venceu, quando tu vê ele lá na cruz, tu vai dizer, acabei com o Filho de Deus, mas quando tu menos esperar, o pé dele ferido vai estar esmagando a tua cabeça. Isso é o evangelho. O que é o evangelho? É crer que o Deus de paz, no seu tempo, esmagará a cabeça da serpente, debaixo dos aquela que nos feriu no Éden, aquela que feriu Jesus na cruz, aquela que feriu o povo no deserto, terá a cabeça esmagada debaixo do pé da igreja. Esse sinal seguirá o que crê. Os dias da serpente estão contados. Os dias, irmão, porque quando ele foi pendurado na cruz, ele garantiu a nossa vitória sobre as serpentes. A Bíblia diz que Moisés, quando recebeu o chamado de Deus, aqui eu termino, Deus olhou para ele e falou, rapaz, o que você tem na mão? Ele disse, eu tenho uma vara. Ele falou assim, joga no chão. Ele joga, e a vara se transforma em uma serpente. A Bíblia diz que ele começou a fugir. Ele começou a ficar com medo da serpente. Ele começou a ficar amedrontado. Aí Deus vai e fala assim, rapaz, toma jeito, pega na cauda dessa serpente. Ele pega na cauda da serpente e ela volta a ser o cajado. Irmão, sabe o que eu vim dizer? Para de fugir do diabo. Para de fugir da acusação. Não, o diabo é isso, o diabo é aquilo, irmão. Resistir o diabo, é ele que fugirá de vós. Aquele que crê no evangelho pega na cauda da serpente e diz, tu não me domina mais, tu não manda mais na minha vida, teu veneno não tem mais efeito em mim. Levanta a tua mão que eu vou profetizar que Deus está derramando a autoridade sobre a nossa cabeça e está dizendo, não tenha medo, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Oh, Jesus. Feche os seus olhos aí, feche. Eu estou pregando para a gente aqui que talvez chegou nesse culto, nessa vigília, sentindo as dores da mordida, com vontade de parar porque não aguenta mais, será cometido pelas serpentes. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, continue olhando para Jesus. Não tire os seus olhos da cruz. Não tire. Eu vejo transfusão de sangue aqui. Porque enquanto o sangue de Jesus está sobre a nossa cabeça, o veneno do diabo não tem poder. Não tem. Eu já vou entregar o microfone, mas eu quero orar contigo. Pegue na mão desse crente do teu lado aí, pegue. Nasta como não se deleguia. Esse crente estava a ponto de parar. Esse crente estava a ponto de desistir. Mas tem manto samacandarábia, uma unção de constância e firmeza descendo sobre nós aqui agora.
Eminence telemaracandarábia. E eu vim dizer que tu não vai parar de olhar para a cruz. Tu não vai parar de olhar para Jesus. Tu não vai parar de crer. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, diz o Senhor desta casa. Continua crendo, continua orando, continua adorando, continua se consagrando. Teu trabalho não é em vão no Senhor. Permaneça firme e constante, sempre abundante. Eu profetizo que continuaremos crendo. Ai, tem uma graça aqui dentro, tem uma graça aqui dentro. Eia, taia, sodanaka, mantio, ré. Eliminocala, xondarábia. Jesus vai tomar crente aqui dentro e vai renovar força. Ai, 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 ai. Eu vejo unção de renovo aqui dentro. E pra faraxandarábia. Era gente que tinha tudo para parar. O diabo já estava contando as horas. Mas diz o Senhor, esse veneno perde a força agora. Atos 28 vai dizer que a serpente acometeu a mão de Paulo e os homens pensavam, já estavam contando as horas para ver se ele cairia, mas o texto diz que nem inchou e nem caiu. Eu vim profetizar, tu não vai cair, tu não vai cair. A expectativa do inferno contra ti cai por terra agora, em nome de... Eita, 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 eita. Abra a boca, abra a boca, abra a boca. Stuminakaya sebaraia. Neta na cantonaia fro. Ih, Jesus querido, tu tá aqui, tu tá aqui. Canamana socomana canta na manutação. Ah, Jesus falou para mim que ele vai começar a pegar crente aqui, ó. Ó, ó. Crente que precisava dessa carga de renovo. Eu já falei o que eu tinha que falar, irmão. Eu já profetizei que eu tinha que profetizar. Eu te dou 30 segundos para tu receber essa graça que está sobre nós agora. Pega, ai, ai, ai. E pra cá, a Sebarute, o Minicomanacite Calamantarábia. Enquanto nós estamos aqui de mãos dadas, todo o veneno da serpente está sendo cancelado agora, no nome de Jesus. Vai o céu. Ó Jesus renovando aqui, ó, 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 ó. Dicaia sebara propata, tuminicala xandarábia, uminense teleguia faracandará, ibidi calamante. Esses sinais seguirão aos que creem. Expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, dano mal, nenhum dano será cometido. Eu vim dizer, a serpente perde a força, agora, 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 pega, 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 pega. Ixabaracalaxandarábia. Toda investida eu te dou uma ordem, cai por terra. Todo o veneno do diabo cai por terra. Tu perde a força pelo sangue. Eu vou, epa, há poder nesse sangue, irmão. Há poder nesse sangue. Há poder no sangue de Jesus. Há poder. Eita, sadanagarachôria. Nininiconara.
Receba esse renovo da parte de Deus aí, receba. Receba esse renovo da parte de Deus, receba. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Elemantuna tonona canta nascite manaracando nocia. Rebaios serementre. Oh Jesus. Eu vou entregar o microfone aqui agora.